Olá, bem-vindos ao canal Insight Tour. Hoje iremos fazer um resumo do que foi a última semana do Tour, mas principalmente falar do que foi esta edição de 2020 da Volta à França. A última semana acabou por começar com uma desistência de peso que foi Egan Bernal. Logicamente um ciclista que à partida era tido como um dos principais favoritos à vitória final, mas depois dos problemas que apresentou logo no final da última semana, acabou por, mesmo tendo alinhado ao início da etapa, acabou por desistir. Acredito que não tenha sido propriamente por um problema de debilidade física, mas principalmente por um problema de questões mentais e de incentivo, tendo em conta que estava fora da discussão da Volta à França. O mesmo poderemos dizer da sua equipa, a Ineos, que foi na realidade uma sombra daquilo que estamos acostumados a ver desta Ineos. Muito embora tenha vencido aquela etapa através de Kwiatkowski e fazendo primeiro e segundo Kwiatkowski e Carapaz, que acabaram por fazer uma excelente etapa, mas isso não apaga a péssima prestação que tiveram durante toda esta Volta à França. Se estamos a falar de um assunto que realmente foi o mais negativo em termos de rendimento desta Volta à França, logicamente que também houve pontos positivos. Um deles foi Eric Mas que tanto ele como a própria Movistar, durante o Tour, notou-se claramente que houve um crescimento em termos de forma que fez com que ele acabasse por terminar esta Volta à França dentro dos 5 primeiros, e a própria equipa, a Movistar, acabado por vencer a classificação coletiva com uma margem bastante larga em relação à mais direta adversária. No que toca ao pódio, vimos no último dia ser tudo resolvido, haver uma diferença muito grande em termos de tempos e principalmente uma mudança de posições naquilo que toda a gente, ao fim e ao cabo, previa que eventualmente fosse o pódio em Paris desta edição da Volta à França. Primeiramente, e o mais surpreendente foi, logicamente, ver Pogačar conseguir fazer um contrarrelógio que vai ficar para a história da Volta à França e, com esse excelente contrarrelógio, ter ascendido ao primeiro lugar e levar de vencida assim para a Eslovénia a primeira Volta à França. O que dizer do que era até então líder Roglic, um líder que se mostrou bastante consistente ao longo de todo o Tour, desde o início até ao penúltimo dia, até à vésperas do contrarrelógio. Inclusivamente na última etapa de montanha até se demonstrou ser aquele que estava mais forte, mas no último contrarrelógio acabou por claudicar claramente, muito embora a vitória de Pogačar se deva ao excelente rendimento dele, mas também a uma baixa prestação ou uma fraca prestação de Roglic. A sua equipa, inclusivamente, não sabemos se a minimizar um pouco o menos bom rendimento dele nesse contrarrelógio, veio a público a notícia de que ele tinha utilizado um capacete, tinha estreado um capacete do qual não estava acostumado, que teoricamente poderia ter dado alguma vantagem em termos de aerodinamismo, mas o efeito acabou por ser contrário, tendo em conta que ele ainda nunca tinha experimentado esse capacete. A realidade é que, a ser verdade esta informação, se penalizou Roglic no contrarrelógio, também neste momento acaba por estar a penalizar muito esta equipa Jumbo, que não haja dúvida que é uma equipa que se apresentou nesta temporada e muito concretamente no Tour como
a equipa mais forte desta Volta à França, mesmo não tendo logicamente ganho por equipas, mas foi a equipa que acabou por controlar quase desde o início até a fim esta Volta à França, com uma supremacia muito grande em relação a todas as outras, que tem já um orçamento bastante significativo, mas que, a ser verdade, essa tal notícia, logicamente, fica um pouco em causa a sua capacidade de gerir um líder na Volta à França. Como todos sabemos, a Volta à França não é claramente uma corrida para fazer experiências. As experiências normalmente fazem-se noutras competições e nunca numa Volta à França, e muito menos num ciclista que está à beira de vencer uma Volta à França. Mais ainda, se falarmos em termos do que eventualmente esse capacete poderia aportar mais qualquer coisa em termos do que é o aerodinamismo, é lógico que em termos teóricos, Roglic, fazendo um conta-relógio ao seu nível, possivelmente nunca teria perdido este Tour. Por isso, acho que se a situação foi essa, poderia ter muito bem a ser evitada. Eu pessoalmente não considero que tenha sido este aspecto técnico que tenha influenciado o conta-relógio na sua totalidade de Roglic, porque viu-se desde o início que Roglic não ia cómodo, e se não ia cómodo na parte inicial, que lhe era bastante favorável, e rapidamente conseguimos ver que ele perdeu logo nos primeiros quilómetros bastantes segundos. Depois, quando entrou na subida final, acabou por perder muitíssimo tempo. É lógico que o aspecto psicológico também influenciou muito, não só na subida, mas eu pessoalmente acho que foi a chave desta decisão da Volta à França. O Roglic nunca esteve na decisão de um Tour. Teve sim de uma Volta à Espanha, acabou por vencer, uma Volta à Itália, mas está para vencer um Tour, é uma coisa totalmente diferente, e toda a pressão que existe acaba por vezes fazer com que o rendimento dos ciclistas não seja aquele que normalmente estamos acostumados a ver. De todas as formas, já há que dar os parabéns ao vencedor pela sua excelente prestação em toda a Volta à França. Não foi só neste conta-relógio, nas etapas de montanha vimos que foi o que mais atacou, foi o que foi sempre mais inconformado, mostrou sempre uma grande capacidade de dar a volta aos infortúnios, inclusive quando perdeu 1 minuto e 20 numa etapa a rolar, ele próprio acabou por dizer que não estava preocupado com esse 1 minuto e 20. Isso demonstra as suas capacidades, não só físicas como também psicológicas, que numa corrida de 3 semanas são importantíssimas. Por isso, com tudo isto, acabamos por ver um final de Tour impressionante e que não passou ao lado de ninguém. Se estamos a falar dos 2 primeiros, o que dizer do terceiro? Miguel Ángel López parecia ter uma vantagem também bastante cómoda, no sentido de conseguir ser ele o último a subir ao pódio em Paris, mas Richie Porte também ele acabou por fazer um contra-relógio excepcional e tirar o lugar de Miguel Ángel López do pódio de Paris. Um Richie Porte que ao longo dos anos tem tido muitos infortúnios no Tour, já tinha tido um lugar nos 5 primeiros, mas agora conseguiu subir ao pódio, que logicamente era aquilo que ele ambicionava. Mais uma vez, numa das últimas etapas, na última etapa de montanha, acabou por ter um infortúnio que parece que lhe estava novamente a retirar esse pódio, mas felizmente isso não se veio a verificar e vimos o melhor Richie Porte que temos visto nestes últimos anos. Ou seja que tivemos um final de Tour, tanto em termos da última semana como em termos das últimas etapas, apoteótico, que nos fez recordar inclusivamente este último contra-relógio e esta decisão desta Volta à França,
uma edição da Volta à França que também ficou mítica e para a história, foi a edição de 1989 entre Greg LeMond e Laurent Fignon. Por isso, acho que todos ficamos satisfeitos com esta edição do Tour e esperamos que outras edições venham a aparecer iguais que estas, para quem gosta de ciclismo. Muito obrigado, até uma próxima.